Bom, nós estamos, então, lembrando que neste ano são 30 anos de martírio, né, de assassinato do companheiro Paulo Vinha. Ele era conhecido popularmente como Paulo Vinha. Depois, seu falecimento, é que nós descobrimos que o nome dele era Paulo César Vinha, né? Foi martirizado por lutar pelo meio ambiente. Naquele momento, início dos anos 90, havia uma vertiginosa extração de areia em toda a área litorânea do estado do Espírito Santo, de Aracruz, principalmente esse trecho de Aracruz até Guarapari, né, para alimentar o boom do sistema de construção civil. Areia fina, areia branca, areia boa para construção, né? Lembrando que esse areal é o que dá sustentação à vegetação de restinga, que protege o litoral do avanço do mar. Essa vegetação de restinga é considerada no Brasil como Mata Atlântica, integrante da Mata Atlântica, já que ela é oriunda da Mata Atlântica mais montanhosa. Quando o mar estava mais alto, né, isso era fundo de mar. Quando o mar abaixou, e veio o período de congelamento das calotas polares, então o mar abaixou e gerou toda essa área litorânea, as baixadas litorâneas, né? E com o movimento de pássaros e animais, essa região foi povoada por vegetação típica de restinga, né? E com animais de pequeno porte, característicos de uma vegetação mais baixa, menos volumosa, né? Mas de grande importância como proteção do litoral de todo o país, de todo o Brasil. Então, desde o final dos anos 70, houve o início de luta para combater esses areais, né? Essas extrações, empresas de extração de areia. Mas no início dos anos 90, por iniciativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que estava recém-criada, e também de movimentos municipais, tanto em Guarapari quanto em Vila Velha, e também em Aracruz, houve, então, uma tentativa de estancar essa verdadeira devastação que estava acontecendo, porque se retirava a vegetação e, embaixo da vegetação, toda uma camada de areia de cerca de 3 metros de altura. Era uma camada grossa de areia de boa qualidade para construção, infelizmente. Acontece que, com um movimento forte de combate a essa extração, muitas delas ilegais, sem licenciamento ambiental, sem registro, acontece que o clima foi ficando muito pesado entre os que lutavam contra a extração e os empresários, né? Tanto da construção civil quanto os próprios extratores de areia, os extrativistas. E, bom, logo no início do ano 93, isso se tornou, de uma certa forma, insustentável, a ponto dos areais serem todos interditados. E aí, com aquele movimento, vai na justiça, desinterdita, interdita, tal e tal, a Prefeitura de Vila Velha fez um decreto proibindo todo e qualquer movimento de extração de areia no litoral dentro de Vila Velha. E aí, nessas alturas, eu já morava na Barra do Jucu, Paulo Vinha também já morava na Barra do Jucu. Aí, em reuniões que fizemos, a gente ouviu alguns relatos dele de intimidações que ele sofria, porque, como biólogo, ele tinha a prática de visitar as regiões litorâneas para a procura de espécies raras, porque ele era pesquisador na Universidade Federal, especialmente de fungos, e foi um pesquisador também da aroeira.
essa que dá uma frutinha vermelha, inclusive hoje é utilizada também para tempero de carnes, né? Tempero gastronômico. Ele fez o trabalho de conclusão de curso como biólogo baseado no estudo das características da aroeira. Então, ele circulava pelo litoral, pesquisando, fotografando, encontrando espécies animais e vegetais, e na manhã do dia 28 de abril de 1993, portanto, há 30 anos atrás, ele encontrou caminhões e tratores trabalhando ali onde hoje é a Praia do Lé, né? Onde tem aquele bairro, aquele último bairro que aparentemente é de Vila Velha, mas, na verdade, aquele bairro pertence ao município de Guarapari. Fica exatamente na divisa do Parque Estadual Paulo César Vinha, que na época se chamava Parque Estadual de Setiba, criado no período do governo Max Mauro, né, com 1.100 hectares de área coberta de vegetação, que tinha ficado preservado pelo fracasso que foi do antigo loteamento da década de 50, 60, o loteamento Praia do Sol. Os mais antigos se lembram desse loteamento. Houve um início de arruamento naquela época, final da década de 50 e 60, mas a vegetação se recuperou do arruamento e se estende, então, do último bairro, como eu digo, aparentemente de Vila Velha, ali na Praia do Lé, até Setiba, até nas divisas da Praia de Setiba, incluindo Setibão e todo aquele trecho entre Setiba e Ponta da Fruta. E ali ele encontrou esse pessoal retirando a areia na área completamente ilegal, na beira da praia mesmo, com tratores e caçambas, né? E, provavelmente, a suposição das investigações é que ele tenha fotografado aquele ato ilegal e os empresários não gostaram daquilo. E saíram, ele se retirou e saíram correndo atrás dele e mataram Paulo Vinha com vários tiros nas costas. Foi uma monstruosidade que cometeram contra ele, porque ele não teve nem condição de se proteger. Havia uma pequena trilha que era usada pelos surfistas que pegavam onda na Praia do Lé, e ele saiu correndo em busca desses surfistas para tentar se proteger. Mas, no meio do caminho, ele foi alvejado, né, com vários tiros, e, infelizmente, veio a falecer ali no local mesmo, por volta de meio-dia, 11h30, meio-dia, daquela tarde de 28 de abril de 93. Bom, a partir daí, Paulo Vinha, que era um lutador no Diretório Central dos Estudantes, quando estudante de biologia na UFES, né, na Universidade Federal, integrou o DCE, né, integrou a Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente, a famosa ACAPEMA, que foi marcante na década de 70, 80 e 90. Né? A ACAPEMA, por exemplo, promoveu aquele grande ato que houve no final de 79 contra a instalação em Aracruz de uma usina de tratamento de lixo atômico. Eu considero, e muitas pessoas consideram, aquele como o maior ato popular que já houve na história do Espírito Santo, em quantidade de manifestantes. Foi uma manifestação incrível. Infelizmente, eu não participei porque eu estava em tratamento de saúde em São Paulo, naquele momento, né? Mas Paulo Vinha esteve à frente desse ato e participou também dos atos pelas diretas já, na década de 80, no período da luta pelo impeachment de Collor, foi candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, foi candidato a vereador em 92, né? A última participação política efetiva dele foi no ano 92, na eleição municipal, com lemas
voltados para a questão do meio ambiente, mas também para as questões sociais, defesa dos direitos dos trabalhadores. Paulo chegou a integrar a equipe do Vitor Buarque quando foi prefeito de Vitória, né, como secretário de Transportes no governo Vitor, em Vitória. Então, era uma pessoa de grande envolvimento social, ambiental e político, né? Foi presidente do Partido dos Trabalhadores em Vila Velha, atuava intensamente, tanto que o lema dele, a frase mais marcante que ficou foi: eu sou um ser político, onde eu estiver, eu estarei incomodando, porque ele era das correntes mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores, né? A corrente chamada O Trabalho, que existe até hoje. Aqui no Espírito Santo, ela se enfraqueceu muito com o assassinato do Paulo. E o movimento ambientalista, da mesma forma, se enfraqueceu muito com o assassinato do companheiro, porque foi muito grave, né? Foi um assassinato brutal, no momento em que tudo estava proibido em termos de extração de areia, e é claro que há sempre um abalo, né, quando alguém é assassinado em plena luta, né? Um verdadeiro martírio, usando uma linguagem mais religiosa, né? Alguém que é assassinado, que morre, que dá a vida pela luta popular, né? Que dá a vida pelas causas populares. E, ao lembrar sempre dos anos redondos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós sempre realizamos atos em memória do companheiro e também para alimentar a luta atual, porque a luta do Paulo Vinha hoje está cada vez mais necessária, né? Cada vez é uma luta atual e contemporânea, né? A questão ambiental hoje é uma questão central do mundo inteiro, né? Com o aquecimento global e com as ameaças das catástrofes ditas naturais causadas pela ação do ser humano. No capitalismo, na industrialização, a indústria automobilística, o uso de combustíveis fósseis, formas de produção de energia que não são renováveis, como é o caso do carvão mineral, como é o caso de outras formas, né, do próprio derivado do petróleo, né? São energias produzidas de forma não renovável, né? E então o tema meio ambiente está cada vez mais marcante no mundo inteiro. Haja vista que o destaque ao presidente atual, o presidente Lula, uma parte grande se deve à necessidade de preservação da Amazônia, de combate ao aquecimento global e da disposição do atual governo de combater, né, desmatamento, de combater queimadas, de combater a produção de energia por formas não renováveis e de incentivar formas renováveis de energia. De tal forma que é muito interessante, muito importante fazer a memória da história de vida do Paulo Vinha, porque as novas gerações nem conheceram, nem ouviram falar, né? Se não fosse o nome do parque ter sido colocado com o nome em homenagem a Paulo Vinha, nem o nome dele seria lembrado mais, né? Nem a preservação da reserva de Jacarenema, aqui na Barra do Jucu, que foi uma luta dele também, não estaria ainda viva, né? De tal forma que é muito importante esta comemoração, né? É uma comemoração de algo triste, mas que é muito importante fazer a memória em comum, comemorar, né? E essa homenagem, né, Cláudia, totalmente merecida, né, em relação aí ao esse evento aí que vocês estão organizando, né, do Paulo Vinha, e desse crime, né, que foi cometido aí, segundo foi registrado, né, pela imprensa à época, às 10 horas e 20 minutos, no dia 28 de abril de 1993. Ou seja,
e que até hoje, né, causa aí, para quem não sabe, o Paulo Vinha, né, era um biólogo e foi assassinado aí com 4 tiros de revólver enquanto fazia na área ali do Parque Estadual, então chamado de Setiba, como bem colocou Cláudio Vereza. No dia do crime, o Paulo Vinha chegou na área de preservação por volta das 8h20 e conversou com o caseiro do local, que estava em uma residência na entrada. 2 horas depois, o corpo do pesquisador foi encontrado por um casal de surfistas a 600 metros de onde estava o veículo dele, uma Volkswagen Kombi amarela com placas de Vila Velha. Inclusive, há o registro aqui da Kombi, aqui do Paulo Vinha. O caseiro informou à reportagem que no dia do crime os surfistas pediram ajuda para socorrerem um homem caído no chão que parecia passar mal. Eles foram até o local indicado e encontraram o corpo de Paulo Vinha. O biólogo estava com a barriga para cima e com as mãos no peito. As informações eram de que o autor do crime não havia levado nada do pesquisador, que estava com a carteira e todos os documentos, câmera fotográfica e óculos. Paulo Vinha foi baleado com um tiro nas costas, um tiro no ouvido esquerdo, um tiro no pescoço e outro no peito. O então delegado de Guarapari foi atender a ocorrência no dia e passou a examinar o local. O titular da delegacia do município observou que o criminoso usava um par de tênis que deixou as marcas características por toda a praia. No ano seguinte, em 94, que o parque foi batizado, né, com o Parque Estadual Paulo Vinha, que permanece até hoje. O delegado, então, notou que as pegadas eram curtas e acompanhavam as da vítima, a partir de onde o corpo estava. As pegadas ficaram mais espaçadas, como se o criminoso estivesse correndo. Ele disse que seguiu os rastros por 1 quilômetro, né, o delegado, e nesse ponto o autor do crime havia curvado à direita e seguido numa linha reta em direção ao local de extração de areia. Durante a apuração, o delegado, né, viu alguns caminhões que estavam entrando no local da extração e voltando vazios. O assassinato, né, Cláudio Vereza, ele foi, né, classificado, né, comparado ao de Chico Mendes. E então o ministro do Meio Ambiente, Fernando Coutinho Jorge, comparou as circunstâncias da morte do Paulo Vinha e as do assassinato de Chico Mendes. Foram 2 lutadores aí pela questão do meio ambiente que hoje está colocado como uma questão fulcral, né, da humanidade. E tivemos aí esses 2 assassinatos aí. Chegou a hora da gente reagir com mais altivez, Cláudio, em relação a essa luta ambiental, que é uma luta da preservação do próprio, né, da própria vida humana na Terra,